Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz seja com todos. Eu quero nesta manhã trazer uma reflexão da parte de Deus aos nossos corações. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo de número 7, Pedi e dá-se-vos-á. Jesus, quando estava trazendo esta palavra aos seus discípulos, ele deixa bem claro que nós podemos pedir tudo o que quisermos ao Senhor e Ele nos responderá. Eu quero trazer nesta hora um testemunho sobre a oração respondida. O ano era 2005. Eu acabara de chegar há 3 anos aqui em Goiânia, do meu estado natal, Maranhão, e eu estava trabalhando, recebendo naquela época salário mínimo e uma coisinha a mais. Eu creio que eu recebia R$390 por mês, e o aluguel que eu estava pagando era R$150 mensais. A minha esposa e eu estávamos trabalhando, e Deus havia abençoado aqui a nossa chegada. Nós chegamos e fomos abençoados, agraciados por Deus sempre. Eu quero aqui dizer que sempre que as dificuldades chegavam, Deus estava ali conosco e nos direcionando. Mas naquele dia eu fui tomado pelo desejo de buscar ao Senhor em oração, e naquela oração eu lembro como se fosse agora. Eu peguei ali o meu salário e recebi ali pelo dia 7, dia 8 mais ou menos aproximadamente, e lá pelo dia 10 eu ia pagar o aluguel. E eu recebi o meu pagamento, peguei ali 3 notinhas de R$50. Lembro que eu entrei no meu quarto, um quarto simples, nem porta tinha, era apenas um pano que a minha esposa colocava. Lá no Maranhão nós conhecemos como cortina, né? E eu entrei ali no meu quarto, dobrei os meus joelhos e com muita humildade, irmãos, eu fiz uma oração. Eu quero dizer para vocês que eu não precisei impostar a voz, porque muitas pessoas acham que quando vão orar para que Deus ouça, é necessário impostar a voz, falar ali um vocabulário, e enfim. Não, o Senhor Deus, Ele conhece o nosso vocabulário. O Senhor Deus, Ele sabe, o melhor vocabulário que possa existir para Deus não é nada, porque Deus, Ele é Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que aquela foi a minha oração, talvez uma das mais simples que eu fiz. Eu dobrei os joelhos e falei com o Senhor, da forma que eu falaria com uma pessoa que estivesse ali comigo. Eu não impostei voz, não fiz isso, não fiz aquilo, não. Eu disse: Senhor, que este aluguel, Senhor, que seja o último que eu venha pagar aqui em Goiânia. Irmão, você sabe aquela oração que você faz, mas que você olha para todos os lados e você não vê como que Deus vai responder pela sua concepção? Porque a gente olha para todo lado e não via como eu deixar de pagar aluguel de uma hora para outra. Eu pedi ao Senhor: Senhor, que seja o último aluguel. Mas eu quero dizer para vocês, quando se faz uma oração com fé, quando se faz uma oração com tanta certeza de que Deus vai responder, é diferente. E aí eu fiz aquela oração e esqueci. Paguei o aluguel e passaram-se aproximadamente 20 dias, quando o dono da propriedade, do lugar que eu estava, ele chega para mim e fala: olha, a partir do mês que vem, nós vamos ter que reajustar esse aluguel. Eu estava pagando 150 e iria pagar 235. E aí, como eu via que aquela possibilidade não era viável, eu tinha que procurar um outro local para morar. Eu estava morando no setor Faisalville, aqui em Goiânia. E na época eu era vice-pastor. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, pastor Aparecido, homem de Deus, que Deus colocou no meu caminho, no nosso caminho, quando chegamos aqui em Goiânia. E eu chego para ele e falo: pastor, infelizmente eu vou ter que mudar, porque o aluguel está subindo, eu tenho que mudar para Aparecida de Goiânia devido ao aumento do aluguel. Porque não temos condições, o salário que a gente recebe não é o suficiente, nós temos que procurar um lugar onde o aluguel seja mais barato.
E em eu falando isso para o pastor Aparecido, ele chega para mim e fala: pastor, eu tenho uma casa, a minha casa tá sem ninguém morando, ela está meio destiorada. Essa foi a palavra que ele falou. E se o senhor quiser, nós vamos lá dar uma olhada, você vai pagar apenas água e luz, e a minha sogra mora no barracão do fundo e liga por isso. Irmãos, quando ele me falou aquilo, eu senti algo de Deus. Eu falei: Senhor, a minha oração parece que está sendo respondida. E quando eu chego naquela casa para contemplar, para ver a situação daquela casa, o que eu pude perceber, irmãos, é que aquela casa, comparando com o barracão que nós estávamos morando, aquela casa era uma mansão. Uma casa, ela era de laje, enfim, uma casa totalmente diferente daquela situação que nós estávamos vivendo de aluguel. E aí eu falei para ele: pastor, eu quero sim, isso é coisa de Deus. Mas quando nós mudamos para aquela casa, irmãos, eu não fiquei parado. Porque nós sabemos que para nós conseguirmos algo de Deus, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que ter ação, orar e agir. E eu sabia que aquele dinheiro do aluguel que eu deixaria de pagar, eu poderia usar para pagar um lote. Porque assim, futuramente eu poderia construir uma residência, uma casa. E isso sim nós fizemos. Saímos, a minha esposa e eu, e viemos até o setor Forteville. Na época que nós viemos era uma época de chuva e estava só aquele lamaçal. Minha esposa acostumada a morar em um lugar bom, né? Pai Salville era um lugar bom, próximo da Vila Boa. E quando nós chegamos naquele lugar, ela disse: não, eu não quero morar aqui. Eu falei: sim, nós vamos morar sim, porque Deus ele vai nos dar a nossa casa neste setor. E nós vamos morar aqui sim, em nome de Jesus. Irmãos, e nós fomos andando e nós orando em espírito, e o Senhor nos levou a um lote que estava vendendo ágio. E eu liguei para a pessoa e ela disse: olha, nós estamos vendendo, você tem que... É rápido, porque tem muitas pessoas que estão já se informando e se você quiser tem que ser agora. Eu falei: não, se for de Deus, vai ser nosso. Então eu orei, chegamos em casa, nós oramos e apresentamos a Deus aquele propósito e deu certo. Deu certo, com 3 ou 4 dias, nós fechamos o negócio e compramos aquele lote. Mas agora você pode me perguntar: e aí? Comprou o lote e então? A oração foi respondida? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Senhor me colocou, irmãos, eu estava orando e buscando, e eu ia na GEAB, que era um órgão que fornece cheque moradia. Eu ia sempre lá. E quando eu chegava lá, a resposta que eu tinha era que não estava fazendo no momento. E eu voltava cabisbaixo, mas Deus estava trabalhando. Sabe quando a gente acha que Deus esqueceu de nós? Deus continua trabalhando, louvado seja Deus. E Deus ele me colocou de frente com o governador Marconi Perillo. Sabe como? Eu estava trabalhando no Hospital Lúcio Rebelo à noite, de porteiro, e Deus ele manda que a mãe do Marconi Perillo se interne lá naquele mesmo hospital. Quando eu chego à tardinha, eu vejo aquele tanto de carro preto e eu vejo que está uma situação acontecendo. E eu pergunto: o que está acontecendo, esse tanto de carro aqui e tal? E as pessoas falam: não, a mãe do governador está internada aqui. E eles estão fazendo isso porque o governador está vindo, eles estão limpando tudo para que o governador chegue e não tenha nada aqui para que ele possa entrar e sair da melhor maneira possível. E como eu ficava na portaria, eu sabia que o governador ia sair por lá, porque ele ia sair para pegar o seu carro e sair. Mas eu sabia que eu não podia parar para conversar com o governador, para fazer um pedido para ele. Mas sabe que o Espírito Santo ele colocou no meu coração de fazer um bilhetinho e entregar para o governador. E era mais ou menos depois do Natal e antes do Ano Novo. E aí eu fiz o bilhete. Eu sabia que o Marconi Perillo, o governador Marconi Perillo, tinha um desejo, como todos os políticos, né? Tem um desejo de chegar ao ponto máximo que é ser presidente da República. Naquela época ele tinha realmente esse desejo. E eu comecei o meu bilhete escrevendo da seguinte maneira: querido governador e futuro presidente da República. E eu comecei a contar a minha história para ele, um resumo ali bem, sabe, umas palavras resumidas, e contei a minha situação. Falei: eu não posso pagar aluguel e lote, eu preciso de um cheque moradia. E lá no finalzinho eu coloquei o telefone no celular.
Queridos, e passaram-se, ele voltou, passou por mim, ele e a sua esposa, a primeira-dama, e eu entreguei aquele bilhete assim, meio que desejou feliz ano novo para mim, eu entreguei, desejei para ele, entreguei o bilhete, ele colocou no bolso da camisa. Sabe que a nossa fé, às vezes, ela se abala? Eu pensei, quem vai ler esse bilhete é a lavadeira. Quando vai lavar a camisa, vai ler o bilhete. Mas não. Eu estava, depois daquele dia, eu estava lá no meu lote, nós tínhamos feito ali um sacrifício e levantado as paredes ali, 80 centímetros de paredes, tinha feito ali um lado da minha casa, do barracão, e estava ali olhando, pensando como que eu vou fazer para terminar essa casa. E aí o meu telefone toca, e era o pessoal da AGEAB, e dizendo assim, olha, dá o endereço seu que nós vamos aí fazer a inscrição do cheque moradia, porque tem um pedido aqui do palácio, nós temos que ir até a sua casa para fazer essa inscrição. Irmãos, naquele momento caiu a ficha de que Deus realmente estava agindo ao meu favor, ao nosso favor. Foi feita ali a inscrição, saiu o cheque moradia, na época era R$5.000. E com aquele cheque moradia nós fizemos a nossa casa. Nós colocamos laje, nós colocamos porta, cobrimos, e ficou no ponto de nós mudarmos. Não tinha reboco, não tinha acabamento, mas estava no ponto de nós mudarmos. Passamos na casa do pastor Aparecido 1 ano e 1 mês. E ele disse, pastor, eu vou precisar da minha casa, porque nós vamos ter que mudar para lá. E quando ele me disse isso, irmãos, eu o convidei para ir até a nossa casa. Quando o pastor Aparecido chega ali e contempla aquele milagre, ele não sabia que eu estava construindo. Ele não sabia que Deus tinha me dado este privilégio de ter uma casa. Quando ele chega ali, ele começa a chorar e começa a dizer, meu Deus, mas o Senhor realmente fez um milagre na sua vida. Sabe o que é isso, irmãos? É quando nós pedimos com fé, é quando nós colocamos a nossa petição diante de Deus, mas com fé nele. Deus responde às nossas orações. Por que Deus respondeu a minha oração? Por que Deus fez com que se cumprisse aquilo que eu pedi? Senhor, que este seja o último aluguel. É porque Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. E eu quero dizer para você nesta hora, hoje eu moro na minha casa. Hoje eu moro e olho, eu vislumbro como Deus me abençoou, como Deus ouviu aquela oração, como Deus fez, como Deus agiu na minha vida. E hoje eu posso dizer, o Senhor ouve e responde às orações daqueles que oram com fé e esperam nele. Não precisa nós, irmãos, pensarmos, eu não sei orar. Eu quero dizer para você nesta hora, o Senhor Jesus, Ele não precisa que você faça uma oração bonita, uma oração com palavras bonitas, não. O Senhor Jesus, Ele quer que você converse com Ele e diga para Ele o que você precisa. Porque o nosso Deus, Ele faz assim. E nesta hora, eu quero dizer para você, tudo que você precisar, entregue ao Senhor e busque nele, porque Ele vai fazer para cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje eu estou aqui dando esse pequeno testemunho para que possa fortalecer a fé de alguém e que Deus abençoe você que está me ouvindo neste momento. Deus abençoe você que esteve até aqui no final desse vídeo. Eu quero dizer para você, curta, compartilhe, faça com que essas palavras cheguem ao maior número de pessoas. Quem sabe aquela pessoa que não está mais acreditando, não está mais crendo que o Senhor pode responder às suas orações. Curta, compartilhe, para que esse vídeo ele chegue a mais pessoas. Inscreva-se neste canal, que é um canal de bênçãos para muitas pessoas, eu creio. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Deus possa falar melhor aos nossos corações.